Ok? Eu quero falar com vocês sobre o seguinte. Uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sintomas que caracteriza uma doença ou o conjunto de fenômenos que caracteriza uma determinada situação. Todos ouviram isso? Deem um okzinho, coloquem no chat, por favor. Ok. A síndrome de burnout é uma condição que se caracteriza pelo esgotamento físico e mental de um indivíduo. Esta condição gera sintomas como estresse, fadiga, irritabilidade, distúrbios emocionais e exaustão. O título desse workshop é A Síndrome do Líder Reativo. A promessa desse workshop, a intenção de entrega para vocês desses 2 dias, é para que cada líder aqui presente aprenda a identificar sinais de reatividade em si e no outro. Reconhecer os bloqueios emocionais nas gerações com quem lidera, as gerações que você lidera, com quem você trabalha, e transitar dentro de tantas diferentes gerações, diferentes necessidades, diferentes anseios, diferentes medos, diferentes movimentos de luta, fuga e acasalamento, com serenidade. A serenidade suficiente para ter eficácia. E assim, ser um líder que consegue também desenvolver pessoas. E aí, quando falamos de olhar para si, olhar para dentro, identificar os sinais de reatividade e aprender a transitar entre diferentes gerações que, como nós vimos ontem, têm sinais de reatividade distintos, característicos da história que essas pessoas viveram, nós precisamos falar da diferença entre 2 questões fundamentais, que parecem muito simples, mas que também normalmente estão invisíveis e que precisam ser colocadas sobre a mesa, para que a gente compreenda com clareza o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo na minha mente, no meu emocional, no meu espiritual, que afeta a minha capacidade empreendedora, a minha capacidade de realizar coisas maravilhosas através das pessoas influenciadas por mim no trabalho. Nós precisamos falar da diferença entre 2 palavras: confrontar e enfrentar. Escrevam essas 2 palavras, por favor, no chat, para eu ter certeza que vocês estão ligados no que eu estou falando, porque isso é fundamental. Digitem no chat: confrontar e enfrentar. Confrontar ou enfrentar. Confrontar versus enfrentar. Vamos entender que confrontar vem da reatividade. É quando o líder reage ao que o outro faz ou diz. Não importa quem é esse outro. Qualquer pessoa que diga alguma coisa que faça com que esse líder se sinta confrontado. Geralmente, esse líder reage para defender o próprio ego ou a própria posição. E ele faz isso quase que sempre inconscientemente. O objetivo, no caso do confronto, é vencer a conversa. Não é resolver o problema. É provar que se está certo. E por que esse líder faz isso? Porque ele traz as feridas emocionais que foram carregadas de uma geração para outra através das experiências ruins que ele teve. A energia no confronto é de combate. Ela interrompe, ela rebate, impõe e acusa. O foco está na pessoa. O líder não gosta da pessoa, não vai com a cara da pessoa, não está na questão, não está no problema. Você nunca entende o que eu peço. É uma forma de focar na pessoa e não no que está acontecendo. O resultado que se tem com este exemplo, em que o líder inconscientemente está confrontando, é distância emocional e resistência. Quanto disso nós temos experimentado todos os dias, de diferentes formas, através das pessoas que chegam até nós. Nas situações em que, de repente, alguém já chega armado para falar com a gente. E aí, quando o outro sente que o líder confronta, que está querendo vencer a pessoa, não lidar com a situação, ele acaba se fechando, não existe mais diálogo, e aí os 2 lados passam a gastar energia para proteger a própria imagem. E o líder muitas vezes estará fazendo isso sem que ele perceba, sem que ele queira, e é claro, sem que ele seja culpado. Porque, como eu disse para vocês ontem, nós não falamos de culpa, nós falamos de constatação da realidade. E diante da realidade, nós temos a possibilidade de agir para corrigir a situação, de fechar os olhos e deixar as coisas continuarem acontecendo como estão, e aí a gente já sabe quais são as prováveis consequências. Então, nós que somos agentes de mudança, nós que somos pessoas interessadas não apenas no bem próprio, mas também no bem comum, precisamos tomar consciência de que confrontar faz parte do comportamento reativo e isso não nos interessa. Mas, sim, o que nos interessa é o enfrentar. Porque enfrentar vem da consciência. É quando o líder olha para o conflito com a intenção de compreender e de ajustar rotas. Aí, o líder quer resolver o problema, ele pretende fortalecer a relação. Ele não está focado no pessoal, mas sim deposita energia com curiosidade, estando presente, querendo entender, mas o que é que está acontecendo? Qual que é a dificuldade? Me mostra como isso acontece. Ele escuta, ele acolhe, ele pergunta, e ele faz uma coisa que eu sempre falo para vocês. Reposicione. Ajude a pessoa a perceber que ela está indo para o lado errado, que ela não está conseguindo fazer as entregas convergentes com as expectativas que a empresa, que no caso é representada por você, que é líder, tem dessa pessoa. E ontem, a Andressa colocou de uma forma muito clara a importância do feedback para ela que está em desenvolvimento, que a ajuda a entender onde é que está para saber se ela pode continuar agindo dessa forma. E aí, o foco, ele está no comportamento que a pessoa teve naquela ocasião, não está na pessoa. Por exemplo, eu percebi que o prazo não foi cumprido. O que aconteceu? E a chance da pessoa se manifestar. Como é que a gente pode evitar isso da próxima vez? Com a chance da pessoa tomar consciência de que ela foi descoberta,
mas não foi acusada. E de que sim, foi dado a ela espaço para pensar e se manifestar. E quando a pessoa não se posiciona, temos aqui a oportunidade de fazer um reposicionamento, que é uma orientação, que é recebido com ele me pegou na minha mão e me ajudou a sair de uma situação em que eu não sabia que não sabia. Enfrentar é usar o desconforto como ferramenta de crescimento. E aí, meus queridos, enfrentar o desconforto significa olhar para os resultados que vieram e ter uma intenção proativa em relação àquilo que está acontecendo na liderança de cada um de vocês. Existem 4 tipos de pessoas. As pessoas que não sabem que não sabem, as que sabem que não sabem, as que não sabem que sabem e as que sabem que sabem. O meu objetivo em todo o trabalho de mentoria é conduzir as pessoas para a posição eu sei que sei. E eu tenho humildade suficiente para agir de modo consciente. Esse é o ponto em que eu pretendo que vocês cheguem, independente de se você que está me ouvindo é uma pessoa que não sabe que não sabe, já tomou consciência que não sabe que sabe, então não acredita nos próprios potenciais, não vê grandes possibilidades de evolução, mas que você pode conquistar a posição de eu sei que sei, Lu, e eu consigo cuidar do meu time de uma forma que eles vão amar trabalhar comigo. E eles vão se engajar de tal forma que eles vão lutar junto comigo. E como que eu vou fazer isso? Começando por cuidar de mim mesmo. Porque hoje, claramente, nós sabemos que é o autoconhecimento que leva para o desenvolvimento de todas as soft skills. Sem as soft skills, nós não conseguimos usar as hard skills adequadamente. Soft skills são competências comportamentais, hard skills são competências técnicas. Aquilo pelo qual a maioria dos líderes é promovida e jogada na liderança sem ter nenhum preparo. E nenhum de nós merece isso. Afinal, a função de liderança é muito específica. Então, eu pergunto para vocês, meus queridos, como foi essa conversa inicial? Fez sentido isso para vocês? Digitem no chat o que é que fez sentido para você, para eu ter uma noção de como é que vai andar a nossa noite a partir deste posicionamento inicial. Alguma coisa fez sentido para você disso que eu te falei? Digita aí. O que é que fez sentido? Fez sentido sim, Lu? Fez sentido isso? Gostei daquilo? Não entendi aquele outro? Digitem no chat para a gente se situar em relação ao nosso trabalho hoje. Vocês estão aí? Sim. Vocês vão abrir suas telinhas ou vocês vão deixar só eu aparecendo? Vocês já estão de pijama, gente? Eu acho que é isso, hein? Pronto pra dormir, já durmo cedo, tá? Pronto pra dormir, vai Já estão dormir. até deitados, pijama é só um detalhe, já estão deitados na cama. Não sabe que não sabe. Isso faz sentido. Que bom, Adair. O que fez sentido pra você, Larissa? Larissa chegou, já tinha falado do confrontar, né? Não deu pra entender a diferença, mas depois a gente resgata isso. Vou compartilhar a tela enquanto vocês vão digitando aqui. E a gente vai entendendo um pouquinho como é que a coisa aconteceu de ontem para hoje, tá? Vocês responderam o diagnóstico, né? As pessoas que responderam o diagnóstico. Teve gente que respondeu ontem, teve gente que respondeu hoje. Um bom número de pessoas que vieram ontem respondeu. E ontem, quando nós saímos, eu tinha deixado 2 perguntas para vocês. Eu disse que nós somos responsáveis por 100% dos 50% do relacionamento que temos com o outro. E a cada ação que nós temos, nós provocamos uma reação. É muito importante compreender essa reação. Porque se eu quero ser um líder não reativo, eu recebo um liderado reativo, como é que eu vou lidar com ele? Como é que eu vou amenizar essa reatividade? Então, a pergunta que eu fiz foi: quanto por cento do seu 50% você tem feito para conseguir 100% do relacionamento entre vocês? Isso porque eu tinha explicado que se você dá 10% de 50% da sua parte, você não dá muita bola, você é indiferente, ou você menospreza, você desqualifica, você tira sarro, a pessoa vem pedir ajuda, você está sempre ocupado, a pessoa vem reclamar de uma dificuldade, de falta de recursos, você diz para ela se virando, você está dando quanto por cento? É menos do que 100? Alguém está com o microfone aberto, né, gente? Deixa só eu falar por enquanto. Você está dando 10% de 50%, vai dar 5%. Se o outro der 50%, vocês vão ter 55% e não 100% do relacionamento. Então, essa reflexão de quanto por cento do seu 50% foi feito, e literalmente isso leva para as conversas difíceis, né? Eu também perguntei se elas têm alguma coisa a ver com esse percentual de dedicação que você tem dado para o seu relacionamento com o outro. Como foi isso, gente? Surtiu algum efeito? Vocês nem lembraram mais disso? Digita no chat para mim, por favor. E lembra, toda vez que surgir alguma coisa, que for um insight na minha fala, uma luz, uma percepção, uma descoberta, nossa, que uau! Digita um uau aí no chat para eu saber que eu tô indo no caminho certo com vocês. Isso não é para massagear meu ego, como nós falamos ontem, né? Que a geração Z parece que quer o ego massageado, porque fica pedindo feedback o tempo inteiro. Isso é para me dar direcionamento, para eu entender que tipo de assunto está interessando, provocando novas descobertas, e isso está ajudando vocês no desenvolvimento das suas lideranças. Então, as conversas difíceis têm alguma coisa a ver com quanto por cento do seu 50% você está dedicando para o seu relacionamento com o outro ou não? Digitem no chat. Cris, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Faz uma gentileza. Lê o que está no chat para mim, que eu não estou conseguindo alcançar. E aí eu consigo trabalhar aqui, porque eu não vou sair da apresentação nesse minuto, que a gente já vai mudar de assunto, tá? Olha só. O Jefferson escreveu. Sim, faz sentido até aqui. Quando o problema não é com foco no problema, e sim no pessoal. Já vivi em ambientes com lideranças assim. Importante para mim, colocar energia onde gera resultado, praticar a escuta, perguntar, reposicionar dando sentido para o liderado.
Show, show. Cleverson já está consciente, então. Então, Cleverson, isso já representa um percentual bem bacana desse seu 50%, né? Agora, isso são conversas difíceis. A gente precisa ter coragem de ter conversas difíceis. E é isso. Escreveu. Quem? Ótimas colocações. E a conclusão com autoconhecimento fez muito sentido para mim. Uhum. Legal, que bom. Estamos contribuindo. Mais alguém, Cris? Cleverson continuou. O conflito é necessário compreender e ajustar a rota. Isso aí. Conflito, gente, é ótimo. Nossa, que show de bola, conflito. Vocês não têm noção de como é bom. Já falei lá na Win que eu sou uma caçadora de problemas. Me dá uma lupa, vamos procurar problema, que a gente veio aqui para resolver. Qual que é a diferença, gente? Qual é o olhar que nós colocamos sobre o conflito e o problema? É claro que quando a gente vai resolver um conflito e a gente está emocionalmente envolvido, a gente tem a ver com a pessoa, a gente tem ação, a gente vai continuar com a pessoa. Eu acho importante eu falar isso aqui sem apresentação para vocês. É claro que nos domina uma energia e ela é de luta, fuga e acasalamento que fica muito confusa dentro da gente. E é por isso que a gente está sempre procurando se proteger daquilo que a gente acha que vai fazer romper, vai criar uma ruptura na relação. Inconscientemente, desconscientemente, quanto maior a consciência, melhor para nós, é isso que a gente sente. E, portanto, a gente acaba evitando aquele contato porque vai fazer sofrer. Vai fazer sofrer a mim, vai fazer sofrer ao outro. Mas, puxa vida, quando a gente consegue ultrapassar essa barreira em uma conversa difícil e perceber como as emoções vão se dissimulando, vão se dissolvendo, vão se desfazendo. Vocês já viveram isso? A sensação de leveza que se tem e de paz consigo mesmo e com o outro é inacreditável, é maravilhosa. Eu sou italiana, tá? Minha família é tudo cheio de muitas emoções. E eu cresci vendo muitas brigas, muitas discussões, muitas coisas desnecessárias. Então eu cheguei na minha juventude com essa ideia de que eu preciso evitar o conflito porque senão a relação vai acabar. Para mim, eu acreditava firmemente que a relação ia acabar. E aí era sempre pisando em ovos. Era sempre lidando de uma maneira que eu estava infeliz ou fazia alguém infeliz. Então, eu precisei aprender isso. Durante muito tempo, foi bastante difícil e foi muito conhecimento, foi muito exercício, muito treino para poder saber como é que, quando eu tenho uma situação difícil, eu tenho que enfrentar isso. Mas não é confrontar a pessoa. Não é o foco em destruir a pessoa. É o foco em mostrar para ela o que eu estou sentindo. Porque a partir disso, a gente consegue encontrar um denominador e dar para a pessoa a chance dela falar assim, mas eu não queria provocar essa sensação em você. Eu queria que a gente estivesse bem. Eu não tinha nem notado que eu estava causando isso em você. Então, agora que você já sabe, como é que a gente pode cuidar do nosso relacionamento? Quando acontecer esse tipo de coisa, o que você pode fazer de diferente para eu não me sentir assim? E isso que eu estou dizendo para vocês é um exercício muito simples, muito trivial de comunicação não violenta. Quando você faz isso, quando você larga sua mesa toda bagunçada, quando você usa a ferramenta e não guarda na ferramentaria no lugar certo, quando você quebra alguma coisa e não avisa ninguém, eu me sinto assim. Eu me sinto desrespeitado porque você sabe que eu tenho pressa para pegar as coisas, se elas não estiverem no lugar, eu vou ficar perdendo tempo e eu não tenho tempo a perder. Eu me sinto frustrado porque eu já conversei com você isso antes, você falou que ia fazer e você continua não fazendo. Eu me sinto irritadíssimo porque parece que você está indiferente à minha necessidade. E aí eu não quero ficar irritado com você, porque daí eu fico reativo. Então, eu quero combinar com você como é que a gente ajusta essa situação para eu ficar melhor, porque eu quero confiar no seu trabalho. Eu sei que você é capaz, eu não sei direito como que a gente faz isso, mas eu tô aqui conversando com você para criar uma maneira de resolver isso. Gente, esse resuminho rápido passa por um livro inteiro que fala da vulnerabilidade, do poder da vulnerabilidade. E isso está dentro de A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Mais de 20 anos estudando lideranças, comportamento e inteligência emocional para poder mostrar com dados e fatos, exemplos, como é que as pessoas funcionam no trabalho e fora dele. E aí, na liderança atual, nós precisamos reconhecer a vulnerabilidade não como uma falha, mas como um caminho para sairmos de um conflito que muitas vezes é crônico e faz com que a gente não consiga ser produtivo, porque tem uma questão não resolvida entre nós. Quanto mais questões eu tiver que não forem resolvidas com os meus liderados, mais tempo de bombeiro eu estou perdendo. Me diz se isso faz sentido. Se faz sentido, escreve uau. Se veio um uau, nossa, eu não tinha percebido isso. Você está falando da minha realidade. É isso mesmo que acontece. Escreve para mim. Deixa eu compartilhar o que o Benedito escreveu, porque tem relação com o que você está falando. Ele disse assim, fez sentido. O olhar para o desconforto como oportunidade para crescer. E aí depois ele disse assim, me levou a pensar quantos por cento estou entregando. Legal. Ô, Bill, desculpa, Cris, pode falar. O Roberto disse, enfrentar todas as situações sem medo e converter o pessoal para o lado certo. Isso. Então, assim, Bill, você chegou a identificar quanto por cento você estava praticando, os seus 50%? Fala pra mim. Lu, assim, é um pensamento, né? Porque nós, eu quero entregar meus 50%, né? Uhum. Mas a questão na verdade, é um ponto de interrogação. O quanto eu tô me esforçando para que eu entregue 50%, né? Mas eu não tenho um número para te dizer, tá? É algo para se avaliar, né? Talvez a gente ache que a gente tá entregando 50%, né? Eu tô entregando 50% e a gente vai olhar pro outro, né? Que o outro não tá entregando. Mas talvez seja eu que não estou entregando 50%, né? Então é uma alta reflexão, né? Gol, porque você falou dos nossos pontos cegos. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir essa possibilidade. Será que eu tô conseguindo entregar 100% dos meus 50%? Como é que eu vou saber isso? A gente precisa fazer uma coisa que, na janela de Johari, acredito que alguns aqui conhecem, se não conhecem, é uma coisa bem simples. Nossa personalidade, ela tem basicamente 4 quadrantes. O eu aberto, que é aquele que a gente mostra para as pessoas conhecem sobre nós, e é tudo natural. Sabe do nosso jeito, da nossa preferência, e tá tudo certo.
O eu secreto, que é aquele que a gente acaba escondendo das pessoas, porque a gente tem medo, tem vergonha, a gente não quer expor, a gente acha que se eles souberem que, sei lá, eu perdi a virgindade com 12 anos. Não quero que as pessoas saibam disso. Então a gente esconde. Para quem acredita que isso, claro que isso é importante com 12 anos, né, gente? E de repente nem foi culpa causada pela pessoa, porque uma criança com 12 anos não tem maturidade para isso. Mas de qualquer forma, só para dar um exemplo de como que a gente esconde algumas coisas da nossa história, do nosso jeito, dos nossos traços, porque a gente se sente envergonhado. Quem se sente envergonhado encontra na vulnerabilidade do seu líder a acolhida necessária para parar de ter aquela vergonha e se expressar. Olha que interessante. As pessoas não tomam iniciativa porque elas têm vergonha de assumir que não sabem, ou elas têm medo de assumir e não darem conta e serem criticadas, serem condenadas pelos erros que elas vão cometer. Elas trazem isso dentro de si baseado nas histórias que viveram. Então, se uma criança veio de uma infância onde ela escutou muito, fica quieta, não mexe, vai estragar, não põe a mão, tudo que você faz, você acaba estragando. Esse tipo de coisa, ela vai se sentindo cada vez menos capaz de assumir algo novo. E a falta de autonomia, de iniciativa, de senso de dono, não é uma queixa comum de vocês que são líderes hoje? Digam para mim, é ou não é? Escreva aí no chat. Vamos saber se isso faz sentido. Ô, Thais, que bom que você está aqui, querida. Isso. Aí o que acontece? Agora a gente está entendendo o que leva as pessoas a não tomarem iniciativa. E isso estava oculto, estava escondido. E a gente estava evitando enxergar porque a gente é pressionado para não valorizar a emoção que as pessoas sentem. No mundo corporativo, eu tenho que mostrar resultado. É claro que tem que mostrar resultado. Quem já viu a árvore da credibilidade pessoal comigo sabe muito bem disso. A grande questão é a maneira de mostrar resultado. Se a gente fizer o caminho certo, a gente mostra resultado consistente. Então, a gente precisa considerar que as pessoas têm emoções e que essas emoções levam elas a se sentirem envergonhadas ou autoconfiantes. Eu sempre digo para vocês que não dá para desenvolver nenhum liderado em nenhum tipo de competência se essa pessoa estiver com sérios problemas de autoestima. Lembram disso? Já me ouviram falar disso. Quem já trabalhou comigo já ouviu falar disso. Porque toda vez que essa pessoa está desestabilizada emocionalmente, ela não vai conseguir entregar. Aquilo não sai de dentro dela. Ela não sustenta isso a médio e longo prazo. E o que a gente tem nos adolescentes e nos jovens da geração Z? Muita gente desestabilizada emocionalmente. Justamente porque essas pessoas, como eu disse ontem, não foram criando a casca que criariam se elas fossem recebendo desafios à medida em que elas fossem crescendo. Eu não falo só de desafio de estudar, porque muitos acabaram se tornando altamente conhecedores, mas pobres praticantes. Praticantes da vida com o outro, do relacionamento com o outro. E aí, quando vão para o trabalho, eles querem ser reconhecidos muito rapidamente porque eles sabem fazer muitas coisas, mas essas muitas coisas não se aplicam naquela função. A empresa não precisa de tudo aquilo, ela precisa que ele faça aquela parte. E aí, o que faltou para esse jovem aprender é como é que eu me adequo quando uma necessidade é específica e eu percebo que eu preciso passar por este caminho se eu quiser crescer e fazer mais. Então, eu preciso um tempo de maturação. Se a gente não deixar, se a gente não cuidar, não reposicionar esses jovens, eles não vão entender qual é o caminho que eles precisam seguir. Faz sentido, gente? Então, olha só. Vocês responderam o autodiagnóstico de reatividade, né? Ficou alguma coisa martelando na sua cabeça de ontem para hoje ou não? Se ficou, digita para mim aí no chat. Lu, se não ficou... Lu, tá me ouvindo? Tô, Cris, pode falar. Deixa eu compartilhar um comentário do Cleverson que eu achei muito legal. Sim, claro. Porque foi, pelo que eu entendi, foi consequência da aula de ontem. Ele colocou assim: eu refleti desde ontem sobre a minha postura em uma conversa. Percebi que muitas vezes não dou 100% de mim. Durante o diálogo, minha mente acaba indo para outras demandas e pendências. E isso faz com que eu não me entregue totalmente. Salva de palmas pro Cleverson. Totalmente consciente. Agora você já sabe o que precisa ajustar para você conseguir os seus 100% dos 50%. Talvez, Cleverson, você ainda não saiba como fazer isso. E a gente está aqui hoje para lidar justamente com essa situação. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ter algumas respostas que virão a partir do diagnóstico e a gente vai ter uma solução completa, que é o código invisível. Que eu vou falar para vocês mais no final, ok? Joia. Gisele, levantou a mãozinha, querida. Levantei. Eu fiquei pensando nos 50%, descobri que eu fazia 70%. Mas por quê? E hoje eu já ajustei isso em algumas situações. Muitas vezes não tá claro para a pessoa o que é o meu 50% e o que é o dela. Eu deixo de explicar isso. É um passo antes. Eu não acerto com ela o que é, e depois eu fico esperando coisa da pessoa que eu acho que ela deveria saber. É tua função, poxa, você trabalha em segurança do trabalho, você tem que saber, você tem laudos para entregar, que é tal dia, tal hora, tal dia. Mas ficou definido? Eu, de fato, conversei. O que caberia o meu 50% e o que caberia o 50% dela? Então, eu acho que hoje eu dei um passo atrás disso. Porque eu vi que não há me entregue, não há da pessoa. Eu fico achando que eu faço pelo outro, porque, na verdade, ele nem sabe o que eu queria que ele fizesse. E aí acontece aquilo que você falou, a gente fica magoado, fica chateado, fica com raiva que a pessoa não fez, mas a gente não comunicou, o que não ajustou, né? Não alinhou o que de fato deveria ser feito. Eu percebi isso, que falta esse alinhamento. O que eu espero de você, nesse seu 50%, o que eu vou dar dos meus 50%. O alinhamento antes de começar a fazer atividade. Eu percebi isso hoje. Uma super salva de palmas para você, Gisele. Olha o que você fez. Você falou assim, eu gosto de receitas. Aí você pegou uma receita que foi assim: se você não dá clareza, e o principal papel do líder é dar clareza ao liderado o tempo inteiro, do que se espera dele para essa ou aquela situação, nessa ou naquela função. Quando você você disse assim, eu dei um passo atrás, você deu um passo atrás no fator objetivo, que é na sua atuação prática como líder, percebendo que você tinha que revisar. Qual é o nosso combinado?
E aí, esse passo atrás, ele é bom que seja, inclusive, você tem algumas coisas registradas, tá? Dependendo da situação, isso é bem importante. Não estou falando de burocracia, eu estou falando de ajudar a resgatar rapidamente as informações, porque as pessoas se perdem se ficar só na mente. E também, se fica só na cabeça, cada pessoa tem uma interpretação da coisa. E vai dar a interpretação que quer, a que lhe é mais favorável. E aí isso vai abrindo espaço para confusão. Mas eu quero te dizer que você deu um passo à frente no seu papel como líder. Justamente porque você viu o que é que estava faltando e você foi muito rápida para fazer esse ajuste. Você foi imediata. Isso mostra, Gi, uma baita de uma abertura para todo esse processo de desenvolvimento. Então você pode evoluir em muito como líder. Evolua como líder e você vai ver o seu time evoluir. Isso que eu percebi. Eu já não estava mais agindo como um time, porque não estava definido, os papéis não estavam definidos. Né? E aí não cresce, não vai. Muito obrigada por esse depoimento, foi lindo, viu? Foi lindo viver, foi muito bom. Dá um alívio, né? Porque você dilui o peso, né? Não é mais 100%, virou 50%, né? Cada um faz o seu aí. Cada um pegou a sua parte, né? E olha que maravilha, você deu aqui mais um relato sobre isso que eu falei, de que depois que a gente tem a conversa difícil, a gente acaba se sentindo aliviado. E às vezes nem é tão difícil assim, né? A Daí escreveu assim, uma dificuldade para atingir os 50%. Muitas vezes, em nosso dia a dia, você entra na conversa pensando no próximo problema, escuta para responder e não para entender. Não consigo desacelerar o ritmo interno. Adair, muito importante isso que você compartilhou, porque isso mostra, inclusive, um pouco do seu resultado de reatividade. Você vai poder ver aí e quais as orientações para como é que você pode. Primeiro, cuida de você. De repente, qual é a maneira de desacelerar esse ritmo interno? Que é para não virar. A gente vai ver no resultado dos padrões de reatividade, a gente tem 4 níveis. E um deles é o colapso. Quando entra em colapso, é burnout. Quem está chegando perto do colapso precisa prestar atenção. A gente precisa prestar atenção aos sinais. Nós somos seres inteligentes, a gente sabe. Hoje a gente já pode tomar uma série de medidas, porque a gente tem informações à nossa disposição justamente para mudar isso. A gente sabe que a gente precisa fazer exames preventivos, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que suplementar alguma coisa, a gente tem que cortar outra coisa, a gente tem que pôr o nosso corpo em movimento, porque a gente não trabalha mais na roça. Então, com esses exemplos muito práticos, é para a gente ver que a gente tem sinais e a gente tem conhecimento à nossa disposição. Para mostrar as capacidades, a gente precisa de conhecimento, de habilidade e de atitude. Conhecimento está flutuando por aí o tempo inteiro, gratuito, gente. Vocês nem precisariam de mim para fazer essa curadoria e para receber essas informações. Agora, a atitude. Eu preciso ir atrás de ajuda, eu não consigo resolver sozinho. Quem que tem tudo isso? Mas eu não quero tudo isso assim, solto, para lá, para cá. Alguém já tem isso criado como um método que possa facilitar a minha vida e que possa me fazer conseguir isso com menos sofrimento? Então, isso é uma inteligência. Lembra, eu não preciso saber todas as respostas, mas eu devo buscar quem tem as respostas para as perguntas que eu tenho. E habilidade a gente só conquista de um jeito. Fazendo. É na prática. Eu posso te dar todas as receitas. Quem vai ter que fazer é você. Eu não sou a sua vida, eu não sou a sua pessoa. Se você tiver todas as chances, todos os recursos, todas as pessoas te amparando, e você não quiser levantar da cama para andar, você vai ficar lá acamado. Essa força tem que ser interna. E eu vou mostrar um depoimento aqui que fala de abrir a porta do lado de dentro. O que eu queria de ontem para hoje é que vocês passassem por um processo reflexivo, por menor que fosse, para vocês perceberem que tudo isso é possível consertar o pneu do carro com o carro andando. Isso equivale a dizer, é possível melhorar a minha postura como líder, é possível parar de ser reativo e começar a ser proativo, influenciando positivamente no ambiente e aumentando a produtividade, que é o que vai levar a resultado financeiro, resultado de negócios, mesmo dentro deste redemoinho. Então, em vez de ser reativo, eu vou buscar consciência para ser cada vez mais proativo. Dentro das 4 gerações, a gente viu que existem algumas toxinas aí emocionais, né? Porque elas estão presentes nas 4 gerações e que o único jeito da gente sair desse emaranhado em que a sociedade acabou se colocando antes de jogar para a geração dos outros, o líder precisa entender que a sua própria reatividade é movida por medos profundos e isso não tem a ver com a idade dele, com qual geração ele é, mas tem a ver com a identidade. Então, quem sou eu? Perguntar-se, mas buscar essa resposta não apenas baseado no seu ponto de vista, porque quando você muda o ponto de vista, você consegue enxergar coisas diferentes. A gente já sabe disso, é 6 ou é 9, né? E aí eu preciso entender os 3 gatilhos ocultos da reatividade. O que desencadeia a minha reatividade? Por que você reage antes de pensar? E o que isso revela sobre você como líder? De onde que nasce esse negócio? São 3 questões, tá? A primeira delas, ego ferido. Oh my God, mas eu acho que meu ego tá tudo bem. Gente, lembra do luta, fuga e acasalamento? O ego ferido vem de uma necessidade de proteger a imagem, de garantir a continuidade do status, de manter-se no controle, porque existe a sensação de que perder o controle é perder o chão. E aí, quando a pessoa tem esse ego ferido, ela tem falas como, por exemplo, mas você sabe com quem você tá falando? Já ouviram isso, gente? Digita aí no chat pra mim. Alguém já ouviu esse tipo de fala por aí? Eu já ouvi mais de uma vez. Você ainda vai entender como é que as coisas aqui funcionam. Novinho. Ih, chegou agora. Ih, veio lá de outra empresa. Leva um tempo, mas daqui a pouco ele se adapta. Já ouviram isso? Já ouviram isso de vocês mesmos? Responda pra você. Vixe, eu já falei isso. Isso quer dizer que eu estava com o ego ferido. Nossa, e então era um sinal de reatividade? Meu amor, era um sinal de reatividade. Era um gatilho. Era uma coisa que estava fazendo você reagir. E esse ego estava levando você a pensar ou agir desta forma. E isso estava provocando o afastamento de outras pessoas. E você não quer se afastar. Eu queria mais ver pelas costas. Então, se você quer, saiba que o outro percebe. E aí, mesmo que isso não seja dito, que você guarde isso a 7 chaves, na comunicação, no nível do inconsciente, daquilo que não é do primeiro plano, no subliminar, a pessoa vai perceber isso.
Então, quando você aprende a não olhar para o pessoal e sim para o papel de cada um, e faz como a Gisele fez, vai lá e vamos organizar nosso 50%. Essa parte é minha, essa parte é sua. Como é que a gente combina isso? E existe uma disposição para ouvir a outra parte, para compor com a outra parte, você resolve essas questões de ego ferido. Mas agora, nesse momento, eu quero que você tome consciência de se você tem esse gatilho aí dentro de você, que você pegue isso com muito amor por você, com muita generosidade, e que você decida, a partir de agora, eu vou resolver esse negócio. Faz igual a Gisele. Hoje mesmo eu já vou começar a mudar isso. Tem algum uau por aí em relação a isso? Se tiver, escreve assim, uau, ego ferido. Por favor, gente, me digam que isso é muito importante. Vocês já estão me ajudando a saber como eu posso melhor trabalhar com vocês daqui a pouco. Porque aí eu consigo trazer mais e mais subsídios para vocês evoluírem rapidamente. E como a gente viu aqui um grupo bastante disposto, com consciência, com vontade de mudança, isso vai acontecer de uma maneira natural. Então, se tiver, digita aí, uau, ego ferido. Segundo gatilho, é um medo não reconhecido. E aí, às vezes, até a pessoa fala assim, medo não, é só receio. O receio é o primeiro sinalzinho do medo. Às vezes, ele vai crescendo de tal forma lá dentro que ele fica assombroso. E aí, quando surge esse receio, esse medo, esse pavor, isso é um medo invisível de fracassar, de ser excluído, de não dar conta. E aí, isso aciona esses mecanismos de defesa. E aí, o líder que microgerencia, se você microgerencia e você sabe que você tem essa necessidade do tipo, você fala assim, não, me atualiza a cada passo, tá? Quero saber tudo o que está acontecendo. Não, mas mesmo assim eu preciso saber tudo o que está acontecendo. Você tem dentro de você um medo que você não reconhece, talvez esteja no seu ponto cego, que eu não terminei de falar da janela de Johari, mas são 4 quadrantes, o eu aberto, o eu secreto, o eu cego, que é aquele que os outros sabem sobre você, mas você não sabe sobre si mesmo, e o eu oculto, que é aquele que nem você nem o outro fica sabendo, só numa situação muito atípica. Um acidente sério, uma calamidade, por exemplo, vai faltar comida na cidade, as pessoas mudam o comportamento, né? Isso tudo está dentro do eu oculto. Mas, o que é mais importante? É muito comum esse medo não reconhecido na geração X, na minha geração, tá? Por quê? Porque nós temos o padrão de a gente tem que se virar, nós vamos resolver sozinho. Então, eu acabo tendo a necessidade de microgerenciar. E aí, eu explico sempre com pressa, não com 100% de presença. E aí, eu venho e falo pro outro assim, mas você não entendeu ainda? Eu já te falei 4 vezes. Já aconteceu aí com vocês, gente? Se já aconteceu, digita aí, uau, medo não reconhecido. Faz esse carinho pra mim, digita lá no chat, enche o chat. Se fez sentido, vai lá e põe assim, medo não reconhecido. Ai, Lu, que merda. E agora? E agora você tá reconhecendo, você vai poder lidar com isso, porque você vai cuidar de você. Você vai respeitar você. Você vai respeitar a sua velocidade de mudança. Mas você vai olhar e todo dia você vai perceber que você andou um pouquinho. Porque se você ficar parado, esse é o problema. Essa é a sua autossabotagem. E eu tô aqui para te ajudar a não se sabotar. Para empurrar você para frente. O código invisível vem para empurrar você para frente. Para te ajudar a fazer essa travessia. E você não pegar fogo como esse fósforo aí que tá prestes a explodir todo mundo, né? Terceiro gatilho. Uma crença limitante ativada. O que acontece aqui? São crenças profundas, muitas vezes inconscientes, do tipo, cara, mas olha, ninguém faz isso tão bem feito quanto eu. Desculpa, mas é que eu sou muito boa nisso. Eu já ensinei, mas o pessoal não aprende. Se eu for flexível, o pessoal vai perder o respeito, sabe? Então, aciona aqui algumas dificuldades, como, por exemplo, não conseguir delegar. Aí, o que o líder faz? Ele delega no discurso, mas, na verdade, ou ele delarga pra sabotar. Tipo assim, pega do filho é teu, não ensina a cuidar, não ensina a fazer nada, passa a função e o cara que se vire vai ter que ir lá e aprender a fazer sozinho. Não dá treinamento, instala uma máquina mirabolante, maravilhosa, última geração, super automatizada, mas não dá o treinamento necessário pra pessoa. Ou dá o trabalho, mas não dá os recursos necessários. A pessoa vem e avisa, mas aí não tem dinheiro pra comprar, fica pro outro dia, faz isso mesmo, vai ensinando a fazer gambiarra. E aí, vai criando uma condição em que o grupo, o time, depende dele o tempo inteiro. E aí, ele não tem tempo para falar disso agora. E aí, ele resolve, já que ninguém sabe fazer como eu, deixa eu fazer logo isso. E não tem paciência para lidar com uma pessoa que está aprendendo. Quando é a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente sabe que a gente precisa fazer mais lentamente. A gente já não sai dirigindo uma Ferrari. Meu marido teve o privilégio de dirigir uma Ferrari lá em... como chama? Esqueci. Lá na Itália. Florença. Gente, deu o maior trabalho, ele só tinha 10 minutos. Ele tinha medo de dirigir, porque ele tinha uma baita de uma máquina nas mãos dele. Você imagina se ele batesse aquilo? E aí eu fui atrás, e filmando lá, e aí o instrutor falava assim, gol, gol, gol. E ele ia meio gol, 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 naquilo que ele podia. Agora deixa eu treinar 2 dias, deixa eu ficar mais do que 10 minutos. A pessoa vai fazer muito bem aquilo, e às vezes ela faz melhor do que a gente, porque ela só faz aquilo. Mas daí, essa crença limitante ativada faz haver um prazer de fazer o trabalho daquele jeito. E não aceita ideias novas. E não aceita que existe um jeito de fazer diferente. E aí isso emperra, porque cada um tem uma maneira de fazer o trabalho. Uns são canhotos, outros são destros. E a gente precisa entender isso. Já perceberam em algumas situações, já ouviram, já falaram esse tipo de coisa, do tipo assim, tá, daqui, vai que eu faço. Não, agora não dá tempo de falar disso não. E depois, nunca dá tempo. Se isso faz sentido pra vocês, digita lá no chat. Uau, crença limitante ativada. Quero ver se tem uau isso daí. Enquanto isso, Cris, me fala, o que rolou aí no chat? Cris, você tá aí? Então, vou fazer assim. Vou parar um minutinho de compartilhar. Vou ver vocês aqui. Daisley conhece uma pessoa que é assim, né? Preferia fazer que ensinar. Quem seria, né, Daisley? Muito bem. Só numa empresa, Dair? Que bom! Crença limitante ativada. Muito bem. Sim, joia, maravilha.
Muito bem, pessoal, olha só. O que eu quero neste momento que vocês tenham tido aí uma noção mais clara de coisas que despertam a reatividade em vocês. E lembrando que ao perceber que isso aqui faz mal para vocês já começam a saber o que não fazer. Porque as pessoas, de modo geral, influenciadas pelos mundos VUCA e mundo Bunny, estão muito desestabilizadas, não só emocionalmente, mas principalmente em termos de capacidade de análise crítica, capacidade de posicionamento crítico, capacidade de conseguir identificar dentro de um cenário alguns aspectos que não estão sendo percebidos pelas pessoas que estão decidindo sobre essas situações. Como é isso? Quantas decisões superficiais as empresas têm tomado? Porque as reuniões são espaços onde as pessoas depositam um monte de falas, mas não se dialoga sobre aquilo que é essencial. De modo geral, o assunto mais importante fica por último, e aí não dá tempo, e aí vai embora sem resolver. E isso é feito por quê? Acontece com vocês do assunto mais importante ficar por último na reunião ou não? Deixa eu entender um pouquinho. Aqui nem tem reunião. O que faz as empresas terem reuniões quando não são estratégicas, quando não são planejadas, quando não há maturidade dos gestores? Não ter reuniões, ou ter reuniões muito superficiais, onde os assuntos mais importantes são jogados para o final da reunião e aí não dá tempo de discutir como eles precisam, nada mais é do que o medo de enfrentar aquela situação. E ninguém assume isso. Alguém tem que tomar a rédea, gente. Mas não é para ser Cristo nem bobo da corte. Isso, gente, não quer tocar na ferida. Mas é preciso tocar na ferida, porque vocês viram ontem quantas feridas a gente vem arrastando ao longo do tempo. E como essas feridas não param de crescer. Aí, gente, eu vou contar para vocês alguns dados. A gente precisa falar sobre isso porque aquilo que não é dito pesa mais. E aí a gente tem hoje índices de absenteísmo, de burnout, de turnover, que aumentaram 47% nos últimos 3 anos. Isso aqui é do Gallup. Nós temos 57% dos trabalhadores brasileiros relatando já ter sofrido assédio no trabalho. É mais da metade. Como é que a gente vai ter um ambiente saudável se mais da metade já sofreu assédio? Ah, mas qualquer coisa hoje é assédio. Não, não é assim não. Não é qualquer coisa. E assédio vem acontecendo há muito tempo. É que as pessoas antes não tratavam. Mas elas começaram a ficar com coragem de falar e aí isso acabou vindo mais à tona. Ambientes com liderança tóxica têm até 3 vezes mais afastamentos por doenças emocionais. Elas não param de crescer, a gente sabe disso. E aí as doenças emocionais começam a ser reconhecidas. E aí muitas pessoas se queixam dos falsos atestados, dos atestados que são pedidos porque a funcionária está mole, ou o problema não é da empresa, é da família, e etc. e tal. De qualquer forma, o problema caiu na tua mão. Aí é um aspecto da gestão pela qual você é responsável. E o que é que você vai fazer com isso? Então, é preciso ter inteligência. Outro dia estavam me contando numa multinacional que tem uma unidade lá em Tocantins, e eles têm um problema sério que não tem mão de obra, que a cidade é minúscula, tem 2.000 habitantes, e a mão de obra que tem, os caras vão trabalhar tudo drogado. E aí, a minha pergunta foi, vocês fizeram um estudo para saber onde é que vocês iam comprar fazenda, porque é do agro? Vocês compraram a fazenda lá, e vocês já sabiam que a situação era assim? Então, vocês que foram para lá, os drogados já estavam lá, gente. Já tinha aquele tanto de gente naquele lugar. A estratégia tinha que ter sido planejada antes. Nós vamos levar mão de obra de fora? Ou a gente vai fazer um processo educativo para as pessoas que estão aqui? O que a gente vai fazer para lidar com essa realidade? Então, é real que as pessoas estão se afastando por doenças emocionais. Como é que a gente vai lidar com isso? Não é passando a mão na cabeça de ninguém, ao mesmo tempo não é sendo indiferente a isso. Nós temos que botar o pé no chão e botar o miolo para funcionar. Empresas com clima organizacional ruim perdem 25% da sua produtividade potencial. Isso é do Gallup. E é recente, do ano passado. Cada caso ignorado pode gerar um passivo judicial de até 200 mil e danos da marca da empresa. Então, o que é que a gente faz com isso? A Organização Mundial da Saúde estima que esses problemas levam a perda, din-din, jogado no lixo, foi pro ralo, de 12 bilhões de dias úteis por ano, que causam cerca de $1 trilhão, não é reais, $1 trilhão em prejuízo econômico. É um bom dinheiro, né, gente? É pro mundo todo. Pega a sua parte pra ver se não vai te afetar. Faz sentido, gente? Isso aqui são dados. Eu estou dizendo que existe uma relação entre a reatividade, as doenças emocionais e o resultado de negócios. Esses dados ajudam vocês a entenderem isso fazer sentido para vocês, sim ou não? Coloque essa informação para mim no chat. A Lu está afirmando que a reatividade da liderança tem uma relação com as doenças emocionais no trabalho, e eu não estou culpando ninguém, acusando ninguém. Eu estou dizendo que a reatividade instalada na liderança tem uma relação direta com as doenças emocionais, os afastamentos, as perdas de trabalhadores, portanto, perda de produtividade, portanto, perda de dinheiro, perda de caixa, perda de resultado de negócios. Faz sentido isso para vocês? Tem mais umas coisinhas aqui. A Deloitte, em 2024, mostrou que 7 de cada 10 líderes se sentem despreparados para lidar com pessoas. Por que eles se sentem despreparados? Porque eles foram jogados lá por competências técnicas. Eles não foram preparados. Quando os líderes recebem treinamento, eles têm um desempenho consistentemente melhor. Isso aqui é um complemento da informação que veio acima. Por quê? É de Harvard, mostrando que apenas metade das organizações acredita que os líderes são realmente preparados para isso. O líder é cobrado para entregar mais, para inovar, para engajar, para humanizar, mas ele não foi treinado para isso. Então, gente, não é mais sobre ter resposta para tudo. É sobre começar a fazer o que a gente está fazendo aqui, fazer as perguntas certas.
e preparar quem está no comando para isso. Este preparo acontece através desta lida com as conversas difíceis. A conversa mais difícil que pode ter é sua consigo mesmo. Uma conversa franca. Uma conversa onde você se mostre para começar a decidir o que você quer fazer com você. E como líder que você não precisa de pressão, você precisa de apoio. E aí, onde é que você encontra apoio? Primeiro, nessa afirmação. Liderar com consciência é a nova autoridade. Faz sentido essa afirmação para vocês, gente? Liderar com consciência é a nova autoridade. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aqui é o início da primeira aula da mentoria O Código Invisível. E aí lá é um trabalho mais profundo que eu vou mostrar para vocês depois. Por enquanto, eu quero entrar no nível atual de reatividade de cada um de vocês. Aqueles que responderam o formulário. O objetivo aqui é avaliar em que medida você reage de forma automática, no sopetão, no impulso, e como isso pode estar afetando a confiança que o seu time tem em você, que você tem no time, a autonomia dessas pessoas e os resultados que vocês conseguem juntos. Quando a Gi teve uma conversa com o liderado dela e fez um alinhamento, ela já viu a possibilidade de um resultado melhor. Porque a pessoa já teve uma clareza de aquilo que é esperado dela. Depois de um tempo, se mesmo sabendo de modo claro ela não tomar providência, daí é a Gi que tem que tomar. É ser estratégico. Mas o primeiro passo é ter dado esse passo atrás. Então, a gente, no diagnóstico que vocês responderam, nós tínhamos aqui a primeira parte falando da reatividade na rotina. Como é que é? Rotineiramente, nesse turbilhão, como é que eu reajo? Depois falava da consciência emocional, dos efeitos da reatividade e da autopercepção e do desejo de mudança. Essas 4 partes do diagnóstico trouxeram aqui uma pontuação. Todos vocês que responderam o diagnóstico já receberam no WhatsApp? A Cris pode mandar individualmente para vocês. Só sinalizem para mim, por favor. É para vocês terem recebido no WhatsApp. Cris, você já mandou de todo mundo? Cris? A Cris deve estar com alguma dificuldade, ela está falando lá do Rio de Janeiro, tá? Então eu vou parar um minutinho e certificar de que vocês receberam. Me digam, gente, quem respondeu o diagnóstico de reatividade? Vocês receberam por WhatsApp? O Bill, sim, Roberto, Fábio, André, joia. Vocês receberam, ótimo. Então vamos voltar para cá. A gente tem aqui, veja, você vai pegar esse seu diagnóstico, ele traz um resultado geral, tá? E aí, esse resultado está trazendo os 3 primeiros grupos de informações. Não é isso que eu quero, é isso aqui. E aí, lá no final, tem um resumo de como é que esse resultado, o que isso representa na sua liderança. É organizado assim, ele varia de 20 a 100 pontos. Na parte 1 e na parte 3, quanto maior é a sua pontuação, maior é a sua reatividade. Na parte 2 da consciência, na parte 1 e na parte 3, quanto maior é a sua pontuação, maior é a sua reatividade. Na parte 2, quanto menor é a sua pontuação, menor é a sua reatividade. Porque você tem consciência. Ok? Então, assim, não precisa nem pensar muito, só segue o que está aí. Você tem a meta para alta performance e você tem o seu resultado, tá? Então, o seu resultado do grupo 1, que é a reatividade na rotina, deu um número. E a meta é outro número. Quanto maior for a distância entre o seu resultado e a meta, maior é o empenho que você vai precisar fazer, as conquistas que você vai buscar para você chegar na meta. Mas agora você tem um traço. Você sabe de onde você está para onde você precisa ir. Se você fizer daqui a pouco um outro diagnóstico e for constatado que você mudou as suas maneiras de lidar com essas situações, é concreto isso, você vai poder ver o seu nível de avanço. Ok, gente, o raciocínio da avaliação, do diagnóstico. Aí nós temos assim, ó. Varia, então, de 20 a 100 pontos. Quando o seu resultado geral foi de 81 a 100, você está em colapso emocional. Nós não temos aqui ninguém em colapso, tá? Graças a Deus, né? Mas se estivesse, você estaria no limite da exaustão, sentindo-se constantemente na linha de fogo. O corpo e a mente já dando sinais de irritação, cansaço, falta de foco, distanciamento emocional do time. Nada parece suficiente, as pessoas ao redor começam a calar. Às vezes já estão se calando, né? Faz tempo. E no outro extremo, quem tem a menor pontuação, de 20 a 40, é um líder consciente em evolução. Já tem uma boa consciência sobre as emoções, isso é o primeiro passo, é fundamental. E tende a reagir com mais calma do que a maioria. Veja, calma não é passividade, gente. Muitas vezes a gente precisa ter uma espera ativa. Mas demonstrar calma diante do outro é uma maneira de facilitar que o outro não se exalte, que o outro não se sinta em perigo. Portanto, ele sente que você não está armado, ele também não se arma. Aí, esse nível de boa consciência permite que a pessoa saiba identificar os gatilhos, evita personalizar conflitos, ou seja, levar para o lado pessoal, e busca ajustar rotas sem precisar provar que está certo. Então, não é uma luta contra o outro. Esse perfil é o perfil mais próximo da alta performance. É quando o líder está evoluindo. O desafio é consolidar a consistência emocional e sustentar essa calma mesmo em alta pressão. Tem um livro chamado Refém na Mesa de Negociações. É um livro incrível, muito útil para quem quer chegar nessa posição, tá? Porque ele mostra como é que essa pessoa foi treinada para lidar com situações em que ele tinha que resgatar reféns de assassinos em série e quem tinha psicoses. E ele trabalhou muitos anos com a inteligência policial e é um livro incrível. Posso mandar um print para vocês depois. Mas essas são situações de altíssima pressão e é possível sim estar calmo. E não é frieza, é estar com domínio das próprias emoções, com a habilidade plena de identificar as emoções de quem está diante de si e com a capacidade de agir diante dessas situações para que naquele momento se tenha o melhor resultado possível. Se fizer sentido, vai digitando alto, tá? Se você teve de 61 a 80 pontos, você lidera em modo reativo.
Operando nesse modo bombeiro. É aquele que a gente não quer. Apagando incêndios, centralizando decisões e carregando mais peso do que deveria ou merece. A sua rotina emocional está saturada. Os resultados acontecem à força, na base de muita pressão, a confiança se desgasta, parece que cada dia mais as pessoas estão distantes. Veja, você não é o problema, mas você está preso num ciclo emocional automático. Eu falei lá ontem que a gente ia falar do looping do time. É esse looping, esse ciclo emocional automático, construído por uma cultura de urgência e controle. Pode ser que você seja exigido dessa forma e você não se sinta à vontade para criar uma conexão com o seu time, porque você não sabe bem o que fazer. E aí você tem medo de deixar de ser relevante. Então você acaba fazendo tudo, você acaba centralizando e você acaba ficando com a sensação de que você está carregando o time nas costas. Você está perto de entrar no colapso emocional. Você merece cuidar de você. O que fazer, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E como fazer, eu tenho solução. Eu tenho um método. Agora, o que precisa é você olhar para você e falar assim, é real. É assim mesmo que eu estou. Se é real, eu quero continuar, eu vou desqualificar isso que a luta está trazendo. Eu posso, eu tenho esse direito. Mas eu preciso ter ciência de que para cada escolha eu tenho uma consequência. Qual consequência eu quero para mim nessa altura, depois de tudo que eu já conquistei? Então, se eu quero sair do modo reativo, eu preciso saber o que fazer e como fazer. E nós temos aqui o ponto de virada. Quando tá assim, meu, tô dobrando o cabo da boa esperança. Já me ouviram falar muito essa expressão. Você já reconhece os seus padrões reativos. Quando você estiver dobrando o cabo da boa esperança, não volta atrás. Não deixa o mar te trazer de volta. Luta forte. Por quê? Porque reconhecendo seus padrões reativos, você ainda pode ser levado por eles em momentos de tensão. Então, muitas vezes, não é hora de parar o projeto. Não é hora de parar o trabalho. Não é hora de você desistir. Porque isso ainda não se tornou ou natural ou facilmente administrado internamente por você. Gente, isso faz sentido? Se quiser, me põe um uau gigante aí, porque para mim faz muito sentido. Eu preciso do feedback de vocês. Se você está no ponto de virada, reconhecendo seus padrões reativos, mas ainda sendo levado por eles em momentos de tensão, você sabe o que precisa mudar, mas você não sabe como fazer isso. Se isso acontece, tem uma ponte entre a sua intenção e o novo comportamento. Mas você precisa atravessar essa ponte, você precisa deste apoio. Esse é o território da transformação. É aí que a coisa realmente vai acontecer. Para você não ter a sensação de ter voltado àquilo que era antes. E muitas empresas fazem lá 6 meses, 1 ano de desenvolvimento de liderança e aí falam assim, nós investimos muito, agora a gente tem que partir para outras coisas. Mas não alcançaram resultado. Por quê? Pensa bem, se o cara estava lá em colapso emocional, ele precisa de muito mais tempo de investimento, não é só de dinheiro, principalmente de tempo, de energia, de vitalidade, de alguém ajudando, empurrando e puxando para que ele consiga conquistar essa nova posição e falar, ufa, cheguei, agora sim. Agora eu me sinto com um novo comportamento. Porque o líder precisa ir criando uma ambiência. Se ele estiver sozinho e o time inteiro for reativo, ele não vai conseguir lidar com isso. E eu já vi muita gente colocar, traz o the best do mercado, coloca aqui, ele vai resolver tudo. E coloca o cara num ambiente mais hostil que você pode imaginar, e vai lá e em pouco tempo vai fritar o cara. E ainda vão dizer que foi ele que não se adaptou. Então, é você que tem poder e autoridade para fazer mudar o ambiente na sua organização, que pode criar esse território de transformação. Aqui o incômodo vai se transformando em consciência. Quanto mais consciente, mais vontade de resolver, menos incomoda. É por isso que, se você está de 41 a 60 pontos, você está no limiar entre reagir e liderar com estratégia. Está chegando lá. Liderar com estratégia, você sabe, é muito mais inteligente. Sentido para vocês até aqui, gente? Vou complementar dizendo para vocês. E agora, o que é que você faz? Se você é um líder em colapso emocional, antes de mudar o outro, você precisa se reconectar com você. Sabe o que você falou, Adair? É difícil sair deste automático mental, deste redemoinho, deste furacão interno, que parece que não abandona nem no sono. Isso é muito sério. Quantos... Eu não estou falando que seja com você, porque a sua pontuação também não é essa. Mas eu estou aproveitando o gancho para falar para vocês dos sinais e que, de repente, a pessoa tem um ataque cardíaco, tem sei lá, um piripaque, e morre repentinamente, ou brota um câncer nessa pessoa, por conta de tudo aquilo que ela foi engolindo ou transformando em explosão ao longo do tempo. Por toda aquela falta de cuidado com a saúde, com a família. Por quê? Ela só foi focar nas tarefas, só foi focar nas entregas. Porque quem veio do pós-guerra aprendeu que sem trabalho eu não alimento minha família. E aí, a família acabou ficando num segundo, num terceiro plano. E hoje, na gestão atual, a gente tem que, primeiro, saúde, família e trabalho. Como diz o Joel J, não inverta a ordem. Por quê? Se você não tem saúde, você não consegue ficar bem nem com a sua família. Se você não tem família, você não tem base, suporte para estar bem no seu trabalho. E se você vai para um trabalho em que o ambiente é hostil, você volta muito pior para sua família e para sua saúde. Me digam, isso faz sentido? Isso merece uau? Eu preciso saber de vocês, como seres humanos, isso é um raciocínio de quem tem capacidade para se posicionar e mudar o ambiente onde está. Eu não quero que você olhe para isso achando que isso é utopia, porque não é. Então, se é uau, escreve uau, Lu, que incrível, uau, Lu, gostei muito, uau, Lu, aprendi isso. Porque você não merece entrar em colapso. Nem eu, nem nenhum de nós. E lembra, uma pessoa pode não ser boa para você, mas não significa que ela não é boa. Talvez vocês só não se entenderam. Então, primeiro, se você tiver em colapso emocional, o seu movimento tem que ser autocuidado. Descanso, pausa, espaço de reflexão. Tem um monte de terapia alternativa, integrativa, surgindo e ganhando cada vez mais espaço, porque as pessoas desaprenderam a descansar. E tem momentos que eu também me vejo assim. Minha sorte é que meu marido me sequestra, me leva para umas férias de uma semana aqui, uma semana ali, para ver se eu desligo um pouco. Porque eu sou geração X, eu gosto de trabalhar. Mas mais do que isso, existe um vício chamado trabalho. E tudo aquilo que é vício é ruim.
Não é ser viciado em trabalho que faz a gente ser produtivo. Essa é a crença que precisa ser ressignificada. Depois que você estiver reconectado, aí sim vem a reeducação emocional. Aprender a observar sem reagir, para poder agir. Por outro lado, se você é um líder consciente em evolução, o que você vai fazer? Avançar para o próximo nível é transformar o que você já percebe naturalmente com facilidade em método, para você ensinar as pessoas. Então, se você é um líder que está aqui de 20 a 40 pontos, crie rituais na sua empresa, crie rituais de pausa para o seu time, mantenha conversas abertas com as pessoas, focadas e conversas saudáveis. Não quer dizer que é espaço para fofoca, para piada, quer dizer que é espaço para conversas que aumentam, conversas de valor, conversas que aumentam a melhoria e aumentam a condição da relação. Crie. Evite assumir tudo sozinho. Crie esses rituais. Existem muitos rituais simples que não custam, que você pode colocar dentro da sua empresa. Mas você precisa ver se você acredita nisso. Se você for um líder consciente em evolução, é porque você já acredita. Você já percebe o benefício disso. Então, o seu próximo passo natural é aperfeiçoar a sua influência, se tornando referência no diálogo entre gerações. A gente precisa muito de gente assim. Se você é um líder em modo reativo, o que é que você pode fazer? O seu primeiro passo é reaprender a pausar, antes que você entre em colapso e não consiga mais pausar. Sabe quando parece que está dando sinal, está pifando a bateria? Delegue. Delegue com clareza, mas mantenha acompanhamento. Na UIN, na integrada, a gente já fez isso. Vamos aprender como se delega, mas como se acompanha. Não pode delegar e o acompanhamento não pode ser de qualquer forma. Existe método para isso. Agora, se você não quer adotar o método que foi disponibilizado como uma receita para você, isso é uma questão da sua atitude. Porque você decidiu não adquirir habilidade. Então você precisa de mais suporte para rever a mesma situação sob outro ponto de vista. E aí você transforma reclamação em diagnóstico. Em vez de ficar devolvendo a reclamação ou alimentando a reclamação, e tem líder que fica inflando a reclamação, ou tem líder que começa a reclamar junto. Para com isso. Por quê? Porque isso que te irrita é o espelho do que você precisa mudar. Provavelmente você está reclamando junto, ou está reclamando em silêncio. Para de reclamar e vamos focar na saída. Se você está num ambiente onde as pessoas só reclamam, você precisa trocar de ambiente para se reenergizar. Quando vocês viram eu trabalhar a escala Hawkins de consciência emocional, vocês viram que em algum momento eu estou dizendo que existem níveis diferentes de energia em que o líder, quando ele tem uma energia elevada para proatividade, para sentir-se bem mesmo dentro do caos, ele equaliza, ele equilibra aquele ambiente. Agora, se a maioria está na reclamação, está na raiva, está na vergonha, está no medo, não avança. Se você quer melhorar o desempenho do seu time, primeiro identifique do que eles têm medo, depois elimine esse medo criando conexão com as pessoas. Se você não sabe como fazer isso, eu posso te ajudar com a mentoria O Código Invisível. E eu vou te falar, você vai rever nada. Mas você precisa fazer a sua parte, que é ter atitude. Porque conhecimento eu te trago de primeira qualidade. A habilidade eu te ajudo porque eu te pego na mão. Mas atitude, meu amigo, é só com você. Se você tem de 41 a 60 pontos, você está no ponto de virada. O que você vai fazer? O quê? Comece observando o momento exato em que a sua emoção toma o volante. Ou seja, vixe, agora eu explodi. É ali que nasce a escolha de uma nova resposta. Observe o momento. Esse é o gatilho. Você precisa observar o seu pensamento. Veja, gente, a gente sente alguma coisa e faz alguma coisa, certo? Antes de sentir alguma coisa, a gente pensa alguma coisa. E aí, a neurociência mostra que são 6 segundos, chama 6 seconds. Eu penso, eu sinto, eu faço. Se eu tenho uma crença limitante, ela me faz ter um pensamento negativo, um pensamento antiproducente, um pensamento que não ajuda. E aí, por consequência, eu vou ter uma atitude que não ajuda, que atrapalha, que prejudica aquilo que eu mesmo quero fazer acontecer. Então, se eu quero conquistar um resultado diferente, eu começo olhando para o que eu sinto, para eu conseguir chegar naquilo que está submerso no meu inconsciente, que traz as crenças limitantes que eu tenho e que me impedem de sentir coisas favoráveis que vão gerar energia suficiente para eu ser um ponto de equilíbrio neste ambiente. Se fizer sentido para vocês, me escrevam lá. Uau, ponto de virada. Eu preciso ler isso depois, porque eu vou conseguir ajudar vocês nesse sentido. Se você está no ponto de virada de 41 a 60 pontos, exercite-se em escutar. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Isso é um dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes que está no livro de Stephen Covey. Se você não procurar compreender primeiro para depois ser compreendido, você corre sério risco de perder tudo de bom que essa relação poderia ter. E aí você não está contribuindo com 100% do seu 50%. Observe isso. Se você primeiro procura compreender, se você decide conscientemente acreditar que vai valer a pena você investir aquele tempo para, neste momento, nessa situação, dar atenção plena para essa pessoa, em vez de ficar pensando na resposta pronta e já está na tua cabeça. Aí, meus queridos, esse é o resultado que eu queria mostrar para vocês. Se você está de 81 a 100, você está em exaustão e isolamento. Você precisa cuidar de si e buscar apoio estruturado. Essa é a ação imediata que você tem que fazer. Seu próximo nível é reconstruir autoridade e equilíbrio. Se você fez de 71 a 80 pontos, você está em reatividade habitual. Meu dia a dia é isso aqui. Estou reagindo toda hora. Saiba ou não saiba. A tua ação imediata é romper o ciclo. Vamos estancar isso. E dê com confiança. Como é que eu delego com confiança? Tem método. Seu próximo nível é criar autonomia no time. No Código Invisível, o terceiro código cuida justamente disso. Mas primeiro você tem que cuidar de você. Se você teve de 41 a 60, você oscila entre controle e presença. De vez em quando você volta. Você precisa pausar antes de reagir. No mínimo aquele que eu falo, gente, conta até 10. Pede para ir ao banheiro. A vida vai tomar uma água.
Daí você reage, você vai recuperar sua capacidade de raciocínio, porque neste primeiro segundo você está dominado pelo emocional, mas depois do primeiro segundo vem o segundo segundo. E se você se permitir fazer essa pausa, você vai ter uma reação melhor, e você vai evitar conflitos muito desnecessários, e você vai aproximar as pessoas, porque você não vai dar mais respostas que fazem as pessoas ficarem com medo ou com raiva. Medo é fuga e raiva é luta. Seu próximo nível é dominar método de liderança emocional. O Código Invisível traz exatamente isso. E se você fez de 20 a 40 pontos, você tem uma consciência alta. Você precisa manter constância disso e aí vigie o ambiente onde você está, porque se você for para um ambiente nocivo, você pode ajudar a equilibrar, mas não tenha a ilusão de que você vai melhorar lá, tá? É por isso que muitas pessoas são contratadas e se espera, tem uma promessa grande, de repente o cara cai fora. E aí quem contratou fala assim, mas ele nem sustentou. E fica achando que é o cara que não sustentou. Mas o cara foi tão inteligente que ele percebe que aquele ambiente não vai ajudá-lo a evoluir. E aí ele vai buscar outro lugar. Então, para quem tem consciência alta, torne-se uma influência estruturada. Crie método para isso. E qual que é a ferramenta recomendada para tudo isso? Essa aqui, ó, é o Código Invisível. Em algumas versões um pouco diferenciadas, conforme o nível em que você estiver. Mas antes de falar do Código Invisível, eu quero saber de vocês. E aí, gente? Viram sua pontuação? Viram seus resultados? Viram o que fazer? E algum comentário? A gente tem 5 minutos para isso. Ou tá todo mundo pensativo? Abram suas câmeras para mim, por favor. Faça esse carinho para mim. Pode falar? Uhum. Não sei quantas consultorias que eu já passei. Todas me falaram para me tratar. Só que até aqui eu não tinha achado alguém, Lu, para me tratar, sabe? Uhum. Acho que eu cheguei, outra coisa eu cheguei nisso. Legal, Gi. Que legal. E agora, Gi, você sente que você tem onde se socorrer? Há uma esperança, né? Uma luz no fim desse túnel. Isso. Não, é parte da gente mesmo. Oi? É parte da gente mesmo. Não adianta. Eu posso mudar as pessoas, eu posso mudar o time, já vi muitas pessoas passarem, já tô em outra situação, em outro momento da minha vida, com outras pessoas, e continuam os meus problemas. Então, o problema está aqui, né? Vai depender de mim, né? Porque a gente começa a trocar as pessoas, acha que é o momento, e você começa a perceber que na realidade não é isso. Ou você muda, ou a situação em volta não vai mudar. Uhum. E eu digo que tem mais. E quando você ainda é casado com alguém que não te ajuda a fazer tudo isso, aí piora mais um pouquinho ainda. Então, tem que se tratar mesmo, né? Só não endoidecer. Mas não precisa endoidecer, não. Merece se tratar. Merece cuidar. Sim, porque cansa, né? Vai cansando. E aí não vai vendo perde. os resultados, e isso é triste, né? Você começa a se sentir, como é que se diz? Fracassado, né? Você começa a sentir, você fez tudo certo, você acha que você fez tudo certo, mas não tá vendo o resultado, então algo não tá legal, né? Podia ser melhor o resultado, vamos dizer assim. Podia ser melhor, podia estar além o resultado, né? Mas você sabe que você não tá sozinha, né? Sim. Uhum. Não é só você que vive essa situação. Sim. Ela é muito comum. Mas alguém quer falar, gente? O que esse silêncio significa? Reflexão. Uhum. Fome. Lu, acho que, olhando o meu resultado aqui, né, acho que faz sentido. Eu tô ali no ponto de virada. A gente quer mudar, mas a gente falta método, a gente se perde, né, na rotina do dia a dia. E quando você para pra refletir, acho que faz todo sentido as colocações. Você vai falando, nós vamos se identificando. E até mesmo encontrando pessoas que trabalham conosco em outros perfis ali, do estilo bombeiro. Uhum. A questão do colapso, que é muito importante, enfim. Então, realmente, a reflexão que você colocou, o que dá pra ser feito, né, e como a gente sustentar tudo isso. Que a gente vai, aprende, busca conhecimento, sabe o certo. Muitas vezes nós temos aquela boa intenção, mas a gente sabe, tem uma intenção, mas no final a gente tem uma outra execução, né. Exato, Mas é isso, é mais reflexão mesmo, do que você foi falando aí. E as ferramentas vão se encaixando nas respostas do nosso perfil mesmo. Não tem jeito, Cleverson. Vai dando certo. Se tem consciência, a gente vai vendo que tá certo, né? Olha, eu vou compartilhar com vocês a última etapa do nosso workshop, para vocês entenderem. Então, agora eu vou falar do como, tá? Como é que você pode fazer essa mudança? O que tem acontecido? Vocês sabem que eu estudo muito e o meu estudo é para a aplicação na prática. Eu prefiro trabalhar com poucos clientes, mas que seja um trabalho profundo, porque só assim dá para ser transformador. E aí, eu levantei as características do que eu chamo de executivo despertando. Esse perfil, ele está principalmente quem está ali de 41 a 80 pontos, tá? Para quem está de 20 a 40 também, mas esse vai ter um nível avançado de evolução. Por quê? Ele já resolve muitas coisas. Agora, o que mais tem no mercado hoje são pessoas. Eu busquei todas as características da personalidade, qual que é o problema externo, o problema interno que tem a ver com o sentimento, como é que esse conflito de valores ou de identidade que esse executivo, esse empresário, esse empreendedor, esse líder, esse gestor vive, o que ele deseja conscientemente, que inimigos travam ele, como é que ele convive com esses inimigos, quais são os seus problemas principais, valores que para ele são inegociáveis, o que ele acredita, essas crenças são boas, são favoráveis ou são limitantes, são crenças que criam contradição dentro dele. Quais são as dificuldades diárias mais intensas que ele vive? Dificuldades práticas aqui também, né? Erros inconscientes que fazem ele se auto-sabotar e os desejos ocultos. O que ele quer, mas ele acaba não verbalizando. Então, com esse estudo, eu fui em busca da curadoria. Em qualquer que seja o nível de reatividade, a verdade é que ela é um sintoma de falta de método para pensar, sentir e agir.
Então, não tem este acompanhamento, não tem este cuidado do conhecimento, da habilidade, mesmo que tenha, porque tem uma atitude perdida, como a Gi disse, né? Eu não tinha achado quem poderia me ajudar. Como é que eu posso tratar tudo isso em termos de eu no meu negócio? Então, a mentoria, ela foi criada para ser este método que os líderes de alta performance... Alguém está com o áudio ligado? Desliga, por favor. A mentoria foi criada para ser esse método que líderes de alta performance usam para retomar o controle. E veja, ter controle não significa controlar as pessoas. Nós estamos falando de ter controle do que é de responsabilidade do líder. Mas isso não é controlar as pessoas, é influenciar as pessoas para que elas façam o que ele precisa que seja feito. E retomar esse respeito, que muitas vezes parece que já não existe mais. O fenômeno quiet quitting, a demissão silenciosa das pessoas fazendo de conta que estão trabalhando, é sinal de perda de respeito. E aí não adianta a gente ficar bravo, né? Então, é um cronograma dentro de 16 semanas que passa por 3 códigos e tem um processo para ajudar os líderes num ritual que normalmente não se faz, é a celebração master. Aqui nessa celebração master tem todo um cuidado, é uma atividade exclusiva depois da conquista desses três códigos. Em 3 semanas você consegue ler aquilo que não é dito, reduzir retrabalho e conflitos, neutraliza sua própria reatividade, recupera o respeito sem precisar endurecer, conecta gerações, ganha tempo e serenidade na rotina, forma times autônomos. Isso aqui não é milagre, tá, gente? Isso é resultado de muito trabalho intenso durante 16 semanas, em que você é acompanhado com o cuidado necessário para você fazer a mudança do seu comportamento enquanto as coisas continuam acontecendo, as contas continuam chegando, o caminhão continua precisando sair, etc e tal. Eu vou colocar um vídeo do depoimento do Juninho para vocês entenderem, ele conseguiu traduzir aqui, em essência, como é que esse processo acontece. Foi a capacidade dela de extrair o melhor de cada pessoa. Ela sempre fez uma analogia, dizendo que cada ser humano é como se tivesse uma porta. E essa porta, ela só pode ser aberta pelo lado de dentro, mostrando que as oportunidades de querer se desenvolver, de crescer, depende unicamente, exclusivamente de cada pessoa. Mas nesse trabalho de quase 2 anos, e um pouco mais de 2 anos, eu percebi que muitos se desenvolveram, muitos cresceram, evoluíram. Mas tudo isso por causa de alguém que estava do lado de fora. E aqui eu faço uma analogia para você entender e compreender. Imagine você trancado dentro de um quarto. Imagine que do lado de fora desse quarto tem uma pessoa querendo fazer mal para você. Você abriria a porta desse quarto? Ou ficaria dentro dele? Você abriria a porta desse quarto sabendo que lá fora tem alguém que quer fazer mal para você? Eu acredito que não, né? Mas agora, imagine ao contrário. Imagine você trancado dentro de um quarto e do lado de fora alguém te chamando. Com amor, com carinho, mostrando que do lado de fora há muitas oportunidades. Que do lado de fora pessoas que amam você, pessoas que querem o seu bem e mostrar que você pode crescer, galgar coisas grandes. Eu tenho certeza que a probabilidade de você abrir a porta desse quarto é muito maior. Pois bem, é exatamente isso que a Lucineide fez nesse período, desse trabalho de desenvolvimento. Ela do lado de fora, ela foi mostrando, com seu profissionalismo, com amor e com carinho, como eu disse, que todos são capazes de crescer, de se desenvolver e alcançar algo melhor. E eu aprendi que, para uma pessoa abrir a porta do lado de dentro, é muito importante ter uma pessoa do lado de fora que possa mostrar novos horizontes e mostrar coisas que talvez nem mesmo a pessoa acredite mais em si. E é isso que a Lucineide fez nesse tempo que passou com a gente. Eu vou colocar esse vídeo lá no grupo. Foi o Juninho que fez com o aparelho dele, na casa dele. Eu pedi para fazer um depoimento e foi surpreendente a analogia que ele criou, que ele nunca tinha me falado isso. Eu sempre falei que no processo de mudança, a porta precisa ser aberta pelo lado de dentro. Ou seja, é a pessoa que quer mudar que tem que abrir esse espaço de mudança. Mas aí o Juninho veio e disse assim, Lu, mas depende de quem tá batendo do lado de fora. Se quem estiver batendo do lado de fora pedindo pra gente mudar for alguém que faz a gente se sentir ameaçado, faz a gente se sentir com medo, eu vou abrir. E eu acho que ninguém vai abrir. Agora, o que você fez com a gente foi ajudar a gente a perceber que sim, a mudança está ao nosso alcance, que a gente é capaz disso. Mas, se a gente abrir a porta, você não oferece ameaça pra gente. Pelo contrário, você tá aí pra apoiar, nos ajuda, e aí, às vezes, acredita mais na gente do que a gente mesmo. Por isso, o Juninho termina o vídeo falando das mudanças que ele percebeu depois desse desenvolvimento, não só nele, mas mudanças de resultado. E eu acho importante a gente parar e verificar que isso realmente existe. E agora, eu quero falar pra vocês sobre o que você recebe com a mentoria. Primeiro, existe um diagnóstico individual dos níveis neurológicos de liderança e liderança reativa. Não é essa aqui, tá? É uma outra coisa mais completa. Um material de apoio e ferramentas para aplicação na rotina para cada um dos 3 códigos. Esses códigos vão passar pelas crenças, eles vão passar pelos valores, vão passar pelo nível de onde você coloca o controle da sua vida. Eles vão passar por como é que você influencia o seu time depois que você tiver domínio e for capaz de influenciar o seu próprio novo comportamento. Traz casos reais para a gente saber o que fazer e o que não fazer. Tem sessões de feedback individual e orientações específicas comigo. Momentos exclusivos comigo. Tem a comunidade para interagir com os líderes de diferentes gerações. A gente usa a Hotmart como plataforma e a gente interage no grupo para que vocês tenham pílulas que vão alimentando esse processo de mudança para conseguirem fazer o que o Cleverson falou. Faz a reflexão, daí a gente já vê essa coisa na prática, para que isso aconteça com frequência. Tem o plano de ação após a mentoria e um espaço para contabilizar essas conquistas todas. Como é que acontece? Isso aqui é o que eu te entrego. E o que você me entrega? Você me entrega uma mentoria que custa, que tem um valor para ter todas essas entregas aí, de R$ 11.700. Quem já fez mentoria presencial comigo sabe que o valor é em torno disso mesmo, dependendo de um pouco mais, um pouco menos sessões, é por conta do nível de aprofundamento,
dedicar se a gente tem. Agora, o que acontece? É um movimento para criar uma condição de maior acesso ao público. Então, em vez de 11.700, o valor da mentoria hoje é 12 parcelas de R$ 242,73, que representam R$ 8,09 por dia. É menos do que a sua cerveja. Ou esse valor à vista, 2.347. Você precisa fazer este investimento de dinheiro e este investimento de tempo. 15 minutos por dia, vezes 6 dias por semana. O seu treino semanal mínimo vai ser de 1h30. Se você quiser se dedicar mais, você vai ter o material para isso. Agora, no mínimo isso você precisa encontrar para cuidar de você com um método que vai te ajudar a sair de uma vez da reatividade e passar pelo centro de controle, passar por essa condição de entender as suas crenças limitantes, ter clareza no seu comando e culminar com a condição de influenciar os seus liderados. Porque se você não tiver mudança no seu comportamento, não dá para esperar mudança de ninguém. Então, eu compreendo que esse é o melhor investimento que você pode fazer em si mesmo, no seu autodesenvolvimento. A Cris vai colocar o link da mentoria no grupo. Quem tiver interesse, eu vou convidar para entrar lá, para verificar essas condições. E quem quiser conversar comigo sobre a mentoria, para saber o que você vai ter de conquistas, como a clareza de comando, como a cultura de autoconfiança, como uma capacidade de decodificar esse efeito Babel, né, que a gente falou no workshop anterior, a capacidade de criar uma liderança emocional baseada na neurociência, não no machismo, ter autodomínio, ter presença, e ter um sistema de autonomia que garanta a condição dos seus colaboradores fazerem o trabalho sem que você esteja presente o tempo inteiro. É assim que eu consigo entregar o como para vocês resolverem definitivamente, se vocês se dedicarem, conforme a gente apresentou ali, o seu processo de mudança conquistado. Faz a dedicação diária, tem as mentorias comigo, vocês que já trabalharam comigo sabem do nível de profundidade, sabem também do 50% meu e do 50% seu, e eu entendo que dessa forma eu estou contribuindo efetivamente para você sair dessa situação de reatividade independente do seu nível, e ao mesmo tempo, para você começar a influenciar positivamente outras pessoas que precisam desse processo. Eu fiz um coaching executivo com você, conheço a metodologia e recomendo. É o que eu posso falar aqui de imediato. Valeu ter feito, Cleverson? Foi ótimo. Foi um ano de trabalho, me desenvolvi bastante, identifiquei, fez bastante diferença. Então, um depoimento mesmo, mais do que dúvidas sobre o que você mandou por enquanto. Tá. Ô, Lu, e isso aí de imediato, como é que é? Você compra Como que funciona? Você clica nesse link, você vai para a página, você escolhe a forma de pagamento, você paga e você já tem acesso ao primeiro código. Aí você já vai saber o que você vai fazendo nesse primeiro código, tá prontinho, você já vai me ver lá. E aí a gente já marca a mentoria individual assim que você terminar essa etapa. O que acontece? Enquanto não terminar o primeiro código não vai pro segundo, tá? Senão não avança, porque é uma condição de maturidade mental mesmo, tem que ir adquirindo isso. São alguns degraus do processo evolutivo, né? Tem alguns bônus que eu acabei não colocando, que são o workshop do efeito Babel e o material, que quem recebeu me falou que foi um material muito rico, muito recheado de informações úteis, com muitas receitas. E um outro bônus vai ser a edição desse workshop, porque ele se complementa a partir da identificação de que tem um comportamento reativo de fuga presente em todas as gerações, né? Então, isso vai ajudando a tomar consciência de que se eu não fizer por mim, eu não vou conseguir fazer pelos liderados. Então, isso são 2 bônus, tá? Pessoal, quem quiser, fala comigo, me chama lá no WhatsApp e a gente vai conversar. Quem não quiser, eu desejo que você tenha aproveitado ao máximo possível tudo o que foi disponibilizado gratuitamente para você hoje. Não custou nada para eu fazer, custou bastante, né? Mas eu fiz isso com muito carinho, porque quanto mais líderes conscientes, mais gente vai buscar as soluções que eu tenho para entregar. E eu desejo que você multiplique isso no meio onde você está. Deus os abençoe grandemente nessa nobre missão da liderança. Fiquem por perto, porque eu sempre vou ter tudo aquilo que o ser humano precisa para aproveitar este papel e iluminar os lugares por onde ele passa. Por quê? Tem uma frase que diz assim, você pode dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso que faz a gente se conectar. Lembrem-se disso com os seus times. Beijo, abraço. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Valeu, baby. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau. Igualmente, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.